Esse homem sabia meu nome. E eu nunca vi ele na vida. Eu estava tomando café sozinha numa tarde qualquer de terça-feira, depois da aula, quando um cara se aproximou da minha mesa sorrindo. Nada demais. Isso acontece, né? Mas o que ele disse em seguida fez meu estômago virar. Oi, Júlia. Posso sentar com você? Na hora eu congelei. Eu nunca tinha visto esse homem na vida. Nunca. E ele me chamou pelo meu nome. Eu não estava em nenhum lugar que ele pudesse ter descoberto. Era um café pequeno em Curitiba, perto da minha faculdade. Eu costumava ir lá direto depois da aula de psicologia social. Sentava no mesmo canto, sempre de fone de ouvido, com meu caderno e um pão de queijo. Nesse dia eu estava revisando uma apresentação. Nada demais. Sem crachá, sem livro com meu nome, nem celular na mesa. Eu chequei mentalmente tudo, meu nome não estava visível em lugar nenhum. Mesmo assim, esse cara apareceu do nada, sabia meu nome e agiu como se a gente já se conhecesse. A aparência dele. Normal demais, mas estranho no olhar. Ele devia ter uns 40 anos, bem vestido, óculos escuros pendurados na gola da camisa. Tinha aquele jeitinho de cara simpático demais para ser casual. Eu devia ter confiado mais no meu instinto. Ele puxou a cadeira antes mesmo de eu responder. E eu, meio sem reação, deixei. Te acompanho aqui há um tempinho. Você sempre senta nesse canto, né? Aquilo me arrepiou. Ele disse com o tom mais natural do mundo, como se a gente fosse amigos. Mas eu não era boa em confrontar. Dei um sorriso sem graça e tentei mudar de assunto. Conforme ele falava, ficou claro. Ele me observava há semanas. Ele mencionou o horário das minhas aulas. Comentou que já me viu rindo com minha amiga Carol. Disse que eu parecia triste nos dias de chuva. Tudo isso com um tom de carinho forçado, como se já tivesse intimidade comigo. Mas aquilo não era fofo. Era assustador. Eu comecei a suar. Disse que precisava ir, peguei minhas coisas e saí apressada. Ele tentou me acompanhar até a porta. Posso te acompanhar até a parada? Você mora aqui perto, né? Ali eu gelei. Ele sabia que eu morava ali perto. Recusei com firmeza e atravessei a rua correndo, sem nem olhar o semáforo. Entrei numa farmácia e fiquei ali andando pelos corredores por quase 20 minutos, só para garantir que ele não estava me seguindo. Chamei um carro por aplicativo. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou se eu estava bem. Tô sim, só um cara meio esquisito no café, foi o que consegui dizer. Mas dentro de mim, o alerta já estava ligado. Totalmente ligado. Cheguei em casa e revisei tudo. Redes sociais, privacidade do Instagram, TikTok, Facebook antigo, até conta do Pinterest. Meu nome estava lá em algumas bio. Minhas fotos também. Talvez ele tivesse me achado ali? Ou pior, será que ele mexeu no meu celular? Pegou algum dado em algum lugar? Dormi com uma faca de manteiga do lado da cama naquela noite. É ridículo, eu sei. Mas era o que eu tinha. 2 dias depois daquele encontro esquisito no café, eu estava descendo da linha de ônibus na rua Dom Pedro, indo em direção à minha república, quando senti aquele formigamento estranho na nuca. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, mas ainda não viu? Pois é. Eu virei o rosto devagar, tentando parecer casual. E lá estava ele, parado do outro lado da rua. Usava o mesmo sapato marrom, a mesma camisa social clara, como se fosse normal, como se estivesse esperando alguém. Só que ele não piscava. E o foco dele era eu. Eu entrei na República sem olhar para trás. Mas minhas mãos tremiam tanto que demorei 3 tentativas para conseguir abrir o portão com a chave. Subi correndo, travei todas as trancas da porta e fui direto pro quarto. Sentei no chão. Nem chorei. Só tremi. E pensei, isso não é coincidência. Isso é perseguição. Mandei áudio para minha amiga Carol, com voz embargada. Ela veio para minha casa em 15 minutos com um pacote de bolacha e olhar sério. Júlia, isso tá passando dos limites. A gente precisa fazer algo. Passamos a noite vasculhando minhas redes. Reparei que tinha um perfil novo curtindo tudo no Instagram, sem foto, com nome genérico tipo BRX. O perfil tinha curtido posts antigos, tipo uma foto de 2019, e visualizou todos os meus stories. Bloqueei. Coloquei meu perfil como privado. Troquei a senha, uma nova, aleatória, com letra maiúscula, número, símbolo, tudo. Troquei também a senha do e-mail, do aplicativo de banco e até do meu login da faculdade. Mas a verdade é que isso não me fazia sentir mais segura. No sábado daquela semana, tocaram o interfone. Eram umas 4 da tarde. Estava sozinha. O nome no interfone dizia entregador. E eu achei que era coisa do iFood que minha colega tinha pedido. Fiz o que não devia ter feito. Abri o portão eletrônico pelo botão sem perguntar quem era. 5 minutos depois, bateram na porta. Quando olhei pelo olho mágico, era ele. Fiquei paralisada. Ele não falava nada. Só estava ali com um sorriso leve no rosto, como se aquilo fosse absolutamente comum.
como se fôssemos conhecidos. Amigos. Fui até o quarto e liguei pra Carol. Falei só: ele tá aqui. Ele veio. Ela desligou na hora e ligou pro número da polícia militar. Enquanto isso, eu fiquei no meu quarto trancada, com o celular tremendo na mão. Quando a polícia chegou, cerca de 20 minutos depois, ele já tinha ido embora. Os policiais foram até o portão da frente, fizeram algumas perguntas básicas, mas não havia nenhuma ameaça direta. Então só registraram que passaram por ali e recomendaram que eu fizesse um boletim de ocorrência. Você não tem provas que ele invadiu, mas dá para registrar ameaça ou perturbação se tiver prints ou relatos, disse um deles. Na segunda-feira seguinte, fui até a delegacia da mulher com Carol. Levei os prints, o nome do perfil esquisito, anotei o dia e a hora que vi ele parado na rua e descrevi o que aconteceu no interfone. A escrivã me ouviu com paciência. Depois de tudo, disse: você fez certo em vir. Isso é típico de perseguidor obsessivo. E geralmente começa assim, aparentemente inofensivo, até escalar. Foi feito um boletim de ocorrência por importunação e perturbação da tranquilidade e me orientaram a pedir uma medida protetiva, mesmo sem agressão física. Contei pra minha mãe. Ela disse: talvez ele só achou você bonita. Às vezes a gente exagera, filha. Aquilo me doeu mais do que o próprio medo. Porque o que machuca mesmo é sentir que você tá vivendo algo real e assustador, mas as pessoas ao seu redor não levam a sério. A partir daí, fui decidindo confiar no que eu sentia, mesmo que ninguém mais confiasse. Depois de registrar o boletim de ocorrência e bloquear todos os perfis suspeitos, tentei voltar à rotina. Mas eu já não era a mesma. Dormia com a luz do corredor acesa. Checava 3 vezes se a porta estava trancada. Evitava sair sozinha. E quando saía, passava a olhar reflexos em vitrines, janelas, retrovisores, como se eu fosse uma presa à espreita de um predador invisível. Naquela república onde eu morava, meu quarto dava para a rua. Era o segundo andar, mas o prédio era tão antigo que o muro em frente ao quarto tinha só 1,5 metros de altura. Dava para alguém subir com facilidade e alcançar a janela. Num domingo à noite, eu estava assistindo uma série no notebook, fone no ouvido, quando ouvi o leve som de algo encostando no vidro, quase como uma unha. Parei, tentei ignorar. 5 minutos depois, ouvi de novo, mais insistente, quase como alguém tentando testar se estava destrancada. Meus pelos arrepiaram. Eu não quis olhar, mas eu olhei e vi a sombra. Uma silhueta de homem de perfil encostada ali, como se estivesse tentando ver por entre a fresta da cortina. Fiquei completamente congelada. Era como se meu corpo estivesse gritando para correr, mas meus músculos não obedeciam. O coração martelava no peito, forte, como se fosse quebrar minhas costelas. A única coisa que consegui fazer foi puxar o celular e mandar uma mensagem para Carol. Ele tá aqui, no muro, janela do meu quarto. Ela ligou na hora. Eu não atendi. Liguei para a polícia, e enquanto falava com a atendente, ele já não estava mais ali. No dia seguinte, fomos com o síndico da República verificar as câmeras de uma padaria que ficava na esquina. E lá estava ele, imagem clara, quase como uma pose, parado na frente do nosso prédio por cerca de 7 minutos. Olhava para cima, depois disfarçava mexendo no celular. Uma hora chegou a dar 2 passos em direção ao muro, mas recuou. Aquilo foi suficiente. Imprimimos o print e levamos para a delegacia. A delegada autorizou o processo para pedido de medida protetiva por invasão de privacidade e perturbação. Foi nesse dia que Carol me disse com toda a calma do mundo: Júlia, eu sei que você ama esse lugar, mas a gente precisa sair daqui. Você precisa mudar de endereço. Doeu, porque ali era meu primeiro cantinho longe da casa dos meus pais. Era onde construí minha independência, minhas plantinhas, meu varalzinho, meus horários. Mas já não me sentia segura ali. E segurança vem antes de tudo. Nos mudamos em menos de uma semana. Eu, Carol e mais 2 colegas alugamos um AP pequeno em outro bairro, mais movimentado, mais alto, com portaria 24 horas. Deixei o endereço antigo registrado só no nome da locadora. Troquei os dados dos aplicativos, pedi alteração de correspondência no banco e ainda alterei o nome de exibição nas redes sociais, trocando para um apelido que só amigos próximos conheciam. E comecei aos poucos a reaprender o que era dormir tranquila. 1 mês depois da mudança, já me sentindo um pouco mais calma, resolvi voltar a estudar num café. Só que dessa vez, em outro bairro, bem longe do antigo. Estava sozinha, de novo, com meu caderno e meu café gelado, tentando estudar. E aí, ele passou pela calçada, me olhou e sorriu, como se nada tivesse acontecido, como se fosse coincidência, como se eu fosse propriedade dele. E foi aí que percebi, isso não vai parar sozinho. Depois daquele dia no café, minha cabeça entrou em colapso.
Como ele tinha me achado de novo? Eu tinha mudado de bairro, de rotina, de endereço. Só postava stories fechados. Nem mais usava o nome Júlia nas redes. E mesmo assim, ele apareceu. Ou ele sabia onde eu estava ou estava me seguindo direto. As duas opções me davam enjoo. Foi aí que Carol me disse algo que me despertou. A gente precisa descobrir quem ele é. Não dá mais pra você só fugir. Com a imagem das câmeras da padaria ainda salva, uma amiga nossa da faculdade, que fazia estágio numa assessoria jurídica, nos ajudou a acionar um contato na Defensoria Pública. Eles nos orientaram a fazer o seguinte: levar as imagens à delegacia e solicitar um pedido de identificação pelo registro facial com base em boletim e reincidência. Acompanhar o processo com apoio psicológico recomendado pelo próprio defensor. Reforçar o pedido de medida protetiva, dessa vez com representação oficial contra a perseguição reiterada. E deu certo. 15 dias depois, recebi uma ligação da delegacia. O policial disse: Júlia, conseguimos identificá-lo. O nome dele é Marcelo. 42 anos, já teve um caso parecido há 3 anos atrás. Fez algo semelhante com outra estudante, aqui mesmo em Curitiba. Na hora, senti uma mistura de pavor e alívio. Ele não era só estranho, ele era reincidente. Marcelo era ex-funcionário de uma empresa de tecnologia. Segundo o boletim anterior, ele desenvolvia sistemas de rastreio e análise de dados, e havia sido afastado por mau comportamento. A outra vítima, segundo o relato, também havia conhecido ele sem conhecer, num café. De repente, tudo fez sentido. As curtidas antigas, o nome, os horários, o aparecimento no meu prédio. Ele usava ferramentas para traçar rotinas, usava o nome das pessoas em cadastros públicos, redes sociais abertas, fóruns de faculdade. E o mais grave, ele não achava que estava fazendo nada errado. No boletim anterior, ele teria dito: eu só quero me aproximar. Nunca encostei nela. Mas a verdade é que ele invadia, violava, intimidava. Com as provas em mãos e o nome dele confirmado, conseguimos finalmente solicitar uma medida protetiva formal com distância mínima de 200 metros. Solicitar inquérito de perseguição, crime de stalking, amparado pela Lei nº 14.132, de 2021. Incluir no processo a imagem da câmera da padaria, os prints do perfil falso e meu relato por escrito, acompanhado por uma advogada da defensoria. Porque o medo já estava enraizado em tudo. No som da rua, nos passos atrás de mim, no elevador vazio. Comecei acompanhamento com uma psicóloga do Centro de Referência à Mulher. Nas primeiras sessões só chorava. Eu me sentia frágil, paranoica, violada. Mas ela me disse uma frase que carrego até hoje: seu medo não é exagero, é sua inteligência em alerta. Com o tempo, comecei a sentir que ele estava perdendo poder. E eu ganhando coragem. Voltei a frequentar alguns espaços. Reativei redes, mas com tudo fechado. Coloquei bloqueio por geolocalização. Instalei um app que manda localização em tempo real para 3 contatos se eu clicar 2 vezes no botão de volume. E parei de me culpar por sentir medo. Porque quem invade, persegue ou assedia é o outro, não eu. O Marcelo sumiu. Literalmente. Depois da medida protetiva expedida, ele não se aproximou mais. Não surgiu mais na rua, nem nos cafés, nem nas redes. A delegacia me avisou que ele foi notificado formalmente sobre a restrição e advertido sobre consequências penais se violasse a ordem judicial. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei. Não aquele suspiro de alívio rápido, mas aquele que vem de dentro, de quem carregava uma pedra no peito há meses. Eu mudei de bairro, de novo, dessa vez com planejamento, com segurança, com endereço não divulgado em nenhum lugar. Mas decidi não apagar o que vivi, porque isso me moldou. E mais, isso me fez entender o quanto a gente é ensinada a ignorar o medo, a não incomodar, a não exagerar, e como esse silêncio pode ser perigoso. A advogada da Defensoria Pública me acompanhou em todas as etapas. O processo contra ele ainda está em andamento, mas a existência da medida protetiva, o histórico dele e os prints foram considerados fortes. Meus relatos também serviram para fortalecer o caso anterior da outra moça que ele havia assediado. As histórias pareciam repetidas. O mesmo jeito sorridente, as abordagens disfarçadas, o coincidência forçada. Hoje continuo em acompanhamento e recomendo a qualquer pessoa que passe por situações de medo, de controle e de perseguição, procure apoio emocional. Existe rede, existe suporte, existe acolhimento. Se você está lendo isso e sentindo que alguém está ultrapassando seus limites, mesmo que sem tocar em você fisicamente, ouça esse alerta. Isso é real, isso merece atenção, isso pode ser denunciado. E você não está exagerando. Você merece sentir paz no caminho de casa. Você merece dormir tranquila. Você merece postar uma foto sem medo de ser seguida.
Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os comentários e mensagens que recebi desde que compartilhei isso no Reddit. Vocês me ajudaram a registrar boletim de ocorrência, buscar apoio jurídico na defensoria, solicitar medida protetiva, identificar o stalker e principalmente não me sentir sozinha. Que esse relato sirva de alerta e força para outras pessoas que, como eu, achavam que estavam exagerando, quando na verdade estavam tentando sobreviver. Obrigada.